Hoje a gente vai falar dos materiais e a gente vai falar também das atividades, né, montessorianas. Elas têm todo um conceito que a gente já veio falando nos 2 primeiros encontros também, e eles são encantadores. Na verdade, todo mundo chega no Montessori, né, no método, através dos materiais, que chamam bastante atenção. Eu mesma uso praticamente todos os dias na minha prática com o Rafa. Então, hoje, cada material montessoriano apoia um aspecto do desenvolvimento infantil, criando uma combinação entre os interesses naturais da criança e as atividades que você vai disponibilizar para elas. As crianças podem aprender por experiência própria e em seu próprio ritmo. Isso Maria Montessori já ensina para nós desde lá do comecinho, né? E as crianças podem responder a qualquer momento às curiosidades naturais que existem em todos os humanos e construir uma base sólida para aprendizagem ao longo da vida. Então, tudo é baseado na curiosidade e a experiência da criança. Por isso que tem tanto material concreto, tá? Se você quiser passar, Maria Júlia, tem algum microfone aberto aí. Então, agora, rapidamente, antes da Larissa entrar nos 7 tópicos ali dos materiais, eu vou falar rapidamente da idade das crianças, tá? O que a gente tem que fazer em cada idade, mais ou menos assim, o que é preparado para cada idade. De 0 a 3 anos, você precisa fornecer um ambiente seguro, envolvente e estimulante para a criança. Também deve promover a confiança, né, que ela tem em si mesma e também no seu mundo à sua volta. Desenvolver também a confiança nas habilidades emergentes, ou seja, se está na época dela começar a comer, então a gente vai para dar comida. Aí dá a comidinha para a criança manipular, né? Os grãos para a criança manipular. Tem todo um desenvolvimento assim. Então, se essa é a próxima habilidade, você já vai trabalhar um pouquinho antes ali nas atividades. Tem muita atividade para bebê que faz até no cadeirão de comida, né? Que eu acho bem interessante. Aí você já pode desenvolver a coordenação motora grossa da criança, as habilidades motoras, as habilidades finas e de linguagem, nesse período aí, de 0 a 3 anos. E também oferecer oportunidades dela ganhar independência nas tarefas diárias. Aí que já começa as primeiras AVDs e tudo mais, tá? Então, basicamente, é um resumo do 0 aos 3 anos. No e-book, a gente vai dissolver essas atividades e vai estar mais tranquilo para vocês estarem entendendo. Pode passar, Maria Júlia. Ali, vocês viram ali uma criança brincando com com macarrão, né? De duas texturas. É muito interessante isso. Bom, dos 6 aos 12 anos, a gente tem que oferecer oportunidades para exploração intelectual. Aí já começa a mudar um pouquinho. A exploração intelectual e também colaborativa, né? Eu acho que faltou dos 3 anos. Dos 3 aos 6. Isso, já estava no outro. Isso, vamos voltar aqui. 3 a 6 anos. Nessa idade, as atividades elas precisam promover o crescimento da independência, que já começou lá na idade de 0 a 3, mas aqui é um pouquinho mais, né? A demanda começa a aumentar um pouquinho, e aí a gente deve ter a persistência de tarefas de autorregulação, ou seja, aquelas atividades que a gente percebe que a criança se acalma. Às vezes ela manusear, como os nossos filhos precisam tanto, né? Umas brincadeiras com água, com sabão, com espuma, né? Essas brincadeiras também, essas atividades, na verdade, trabalhos, né, como diz a Maria Montessori, elas são ótimas para a autorregulação da criança. E para os nossos autistas é imprescindível a gente conhecer o que autorregula as nossas crianças. Ali, promovem o desenvolvimento, também outras atividades que vão promover o desenvolvimento social por meio da comunicação respeitosa, isso que ela sempre fala, uma comunicação clara e que tenha consequências naturais e seguras. A Larissa vai falar bem essa parte para vocês depois no tópico que ela vai explanar. Nessa idade também, a gente precisa trazer atividades que contêm uma grande variedade de materiais para o refinamento da percepção sensorial.
Desde lá do início, a gente vem falando disso, e isso daí vai crescendo. Também no desenvolvimento da alfabetização e a compreensão da matemática. Veja, essa é a fase que eu estou com o Rafa. Eu uso muito material concreto e muito material sensorial, junto com números, junto com as letrinhas, e isso funciona muito. E também a gente deve oferecer oportunidades de exploração imaginativa. Eu não consigo ler o final do slide ali. Eu vou abrir no meu outro aqui. Espera aí, só um pouquinho. Deixa eu sair daqui. Sair do modo cheio. Aí, eu vou entrar no slide lá aberto, aí fica mais fácil. Oferecem oportunidades de exploração imaginativa. Deixa eu entrar no outro lá. Peraí, para ver se eu consigo ler aqui, gente. Imaginativa, levando a uma autoexpressão confiante e criativa. Então, ali vocês estão vendo as crianças fazendo a hortinha, isso é muito legal. E também ali eles estão explorando materiais da natureza, tá? Então, agora, a gente vai para os 6 a 12 anos. Nos 6 a 12 anos, a gente precisa oferecer oportunidades para a exploração intelectual, colaborativa, em que os interesses das crianças são apoiados e guiados. Eles precisam sempre do nosso apoio, tá? Então, é essa hora que a gente vai começar a fazer as coisinhas com eles e depois a gente vai tirando a nossa ajuda. Isso é bem comum aí nas nossas estimulações. E a Maria Montessori já falava isso lá atrás, muito antes de conceito de aba e tudo mais. Apoiam atividades que apoiam o desenvolvimento da autoconfiança, da imaginação e da independência intelectual e a autoeficácia. E também atividades que promovam uma compreensão do papel da criança em sua comunidade. É nessa época que a gente pode colocar a criança para fazer pequenas tarefas domésticas, tá? Isso é muito comum, a gente ensinar a criança a varrer ali o que ela sujou na hora de comer, a lavar uma loucinha. É nessa idade aí que a gente começa a aumentar um pouquinho a demanda das atividades domésticas. E aí, dos 12 aos 15 anos... eu tô falando e a Maria Júlia não tá passando. Gente, desculpa. Eu tô aqui no meu slide, perdão. Aí, ela já abriu lá. Desculpa, Maria Júlia, tô indo sem falar para você passar. Perdão. 12 a 15 anos. Então, nessa idade de 12 a 15 anos, a criança já é o quase jovem adolescente, né? Jovem e adolescente, a gente precisa incentivar eles e auxiliar eles na compreensão deles mesmos, né? Em quadros de referência cada vez mais amplos. Então, já mostrar profissões, né? E ver o que eles gostam, de repente colocar eles num esporte, numa arte, em música, né? De repente ele tem tendência para gostar de música, a gente vai colocar ele na música, para ele já começar a entender como que é aí o meio, o que ele tem tendência a fazer, o que ele gosta, né? Aí os nossos autistas, os hiperfocos deles, quais são? Nessa época a gente já tem mais ou menos assim explanado o que eles vão gostar mais, que a gente já deve ter tentado, de repente, colocar a criança no esporte, ou numa arte marcial, ou no balé, que seja, coisas que a gente vai tentando, a gente tem que tentar ver o que a criança se encaixa melhor dentro das possibilidades dela, quando a gente está falando de autistas, né? E também fornecer um contexto para aplicação prática acadêmicas, ou seja, nessa época já fornecia até teatro, aulinhas de teatro, igual a gente sempre está falando dessas oficinas, né? Que a gente já fez até na terapia de mães, ensinar a criança, de repente, uma culinária, e assim, atividades que promovam a autoconfiança e a agilidade nos relacionamentos interpessoais. Então, colocá-la em grupos, né? A gente hoje está vivendo um meio à parte tudo isso, que a gente não pode se reunir tanto, mas pensar em alternativas aí que possam ajudar nesse relacionamento interpessoal dos nossos filhos, tá? Então, mais ou menos isso é agora o que eu disse a respeito da idade. Agora a Larissa vai entrar com a parte dela, que seria para explicar a fundo cada um desses tópicos, que aí vai ficar bem facinho para vocês entenderem isso que eu falei. E aí ela vai apresentar alguns materiais ali no slide, ela vai falando. Tá bom? Então, da minha parte aqui tá ok, amiga. Boa noite, gente. Então, hoje é um bate-papo bem interessante que é sobre os materiais montessorianos, né?
Antes de eu entrar aqui no slide, falar dessa característica dos materiais, quero dizer que muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, os materiais montessorianos são tão lindos, mas mais do que lindos, eles são muito eficazes, são muito eficientes. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que existem, antes de entrar nessas características, queria dizer o que a Maria Montessori pensou, por que ela chegou em alguns conceitos para criar determinados materiais. Ela, observando as crianças, ela percebeu que algumas crianças não acertavam, não desenvolviam as atividades por 3 motivos, ela observou. Primeiro, falta de habilidade de concentração. Ela pensou, gente, preciso criar um material que faça com que essa criança concentre. O que eu vou fazer para que essa criança concentre? Depois ela pensou, para que essa criança concentre, essa atividade ela tem que ser interessante. Quando a atividade não é interessante, a criança não vai querer fazer e ela não vai, obviamente, concentrar. E outra coisa que ela observou, que todas as vezes que a criança tentava fazer alguma coisa e o adulto interrompia, o que acontecia? Quebrava o desenvolvimento. Então, ela pensou o seguinte, eu preciso fazer materiais que trabalhem a concentração, eu preciso fazer materiais que trabalhem o interesse das crianças, e eu preciso fazer um material que a criança vai trabalhar sozinho, que não vai depender do adulto para ajudá-la. Então, ela pensou, tem que fazer um material que essa criança trabalhe sem a ajuda desse adulto. E aí, ela percebeu que era importante que esses materiais trouxessem para a criança a repetição. E ela dizia o seguinte, repetir, tentar fazer, até acertar, é o segredo da perfeição. Que no caminho para a perfeição, muitos erros são cometidos. E aí esses erros cometidos são superados e reconhecidos. Então, a criança vai usar um material onde ela vai errar, mas aí ela vai insistir, porque o material é interessante, até acertar. E quando ela acertar, ela vai chegar à perfeição. Foi por aí que ela pensou. Então, o material ele tem que trazer concentração, tem que ser interessante, tem que ser um material que traga autonomia e independência, tem que ser um material que ajude a criança a lidar com a frustração de uma maneira sutil, tem que ser um material que faça com que a criança tenha força de vontade para fazer, que traga expectativa. E tem que ser um material que a criança, de tanto insistir, de tanto fazer, ela vai fazer o quê? Ela vai descobrir que é com o erro que ela chega ao sucesso. E no final, quando ela guardar o material, ela vai guardar o material sabendo usar aquele material por ela mesma, e ela vai guardar no local onde ela pegou e vai dizer missão cumprida. E aí ela se autoelogia, se autovaloriza e vai ter muito mais gosto para passar para o próximo desafio, né? Então, esses materiais agora eu vou falar das características deles, mas a gente tem que ter, eu vou passar 2 vídeos para vocês rapidinho daqui a pouco, que a gente tem que ter em mente que primeiro passo para usar os materiais, escolha do material. Primeiro passo, quem estiver anotando, é escolher o material. Segunda Quem está com a carinha pintadinha aí? Obrigada.
Característica dos materiais. A principal característica dos materiais montessorianos em uma sala é que eles sirvam para manipulação do aluno sempre. Então, quer dizer, todos os materiais que são colocados na estante são materiais que já foram apresentados e que a criança vai saber como usá-lo. Então, daqui a pouco a gente vai falar da lição dos 3 tempos, que é a forma de apresentação do material. Tá? Então, a primeira coisa, todos os materiais que estão expostos, que estão na altura da criança, no ambiente preparado, esse material ele já foi demonstrado para a criança. Depois que demonstra o material, que ensina como usar, esse material é posto na estante e ele vai ficar lá para a criança manipular. Pode passar, Maria Júlia. A segunda característica é muito importante para o que eu disse até agora. É controle de erro. O que é o controle de erro? Volta o slide anterior, que tem um material que dá para a gente fazer o controle de erro, mostrar o controle de erro direitinho. Volta para mim, Maria Júlia, um slide anterior, só para ver uma figura. Não, mais um. Pode deixar. Não, volta para frente um. Esse aí. Tá vendo essa primeira figura? Vocês estão vendo essa primeira figura de encaixe? Tá vendo? Então, nesse primeiro material de trabalho, a gente pode ver as seguintes características. Olha aqui, ele está trabalhando com a criança. Aqui, esses materiais, ele trabalha tamanhos, menor que, maior que, mais fino que, mais grosso que o outro. Olha para vocês verem que eles estão em ordem crescente, e olha para ver a espessura também é diferente. E aonde está o controle de erro aí? Se a criança pegar esse último, que é mais grosso, e a criancinha pequena, né? E tentar colocar no primeiro, ela vai acertar? Não vai. Vou mostrar um vídeo desse para vocês. Ela não vai acertar. Então, o professor vai mostrar uma vez, daqui a pouco eu vou passar o vídeo da demonstração desse objeto, de um material parecido. E ela vai observar, e aí depois ela vai tentar fazer igual. Se ela tentar o segundo, ela vai acertar, colocar o mais grosso lá no primeiro, mais fininho? Não vai. Então, todos os materiais montessorianos têm um controle de erro. Olha essa torre rosa. Vocês estão vendo a torre rosa aqui do lado, em pé? Tá? Ó, a torre rosa, o primeiro materialzinho da torre rosa, aquele bem pequenininho, tá vendo? Esse bem pequenininho, quando a criança monta, se ela montar errada, esse primeiro pequenininho, ele foi criado para fazer o quê? Para fazer o controle de erro. Ela vai colocando esse pequenininho em todos esses espacinhos entre um e outro, e ele se encaixa perfeitamente. Quando ele se encaixa perfeitamente, é porque ela acertou, ela montou a torre rosa adequadamente. Eu queria perguntar, vocês podem abrir o microfone agora para me responder. Vocês estão entendendo que esse último, o mais pequenininho, ele vai sendo colocado nos encaixes da figura. Eu vou mostrar para vocês agora mesmo um vídeo da torre rosa. E aí vai ter o controle de erro. O próprio material vai mostrar para a criança se ela errou ou se ela acertou. Então, esse controle de erro, ele é muito significativo, vocês vão ver no vídeo. E a criança, quando ela vê que esse pequenininho que ela fez o teste não encaixou, é porque está errado, é porque ela montou errado. Então, isso é muito importante. E aí, precisa do professor para ela perceber que ela errou? Não vai precisar. Então, o professor aí, ele ganha uma outra função, que é observar a forma como essa criança aprende, observar como ela lida com a frustração, e assim ele montar uma estratégia para lidar com essa criança. Observar quanto tempo ela gastou, se ela gostou ou não. Ele não vai estar ali todo momento mostrando para ela como faz. Ela mesma tentando, e aprendendo a fazer o controle de erro, ela vai conseguir acertar sem o auxílio do professor. Próximo passo. Larissa,
Oi. Só uma pergunta, é questão Terceira. de idade. Ah, Qual idade que você recomendaria trabalhar esse segundo, o de bloco? a Torre Rosa. Isso. A Torre Rosa, na escola, eu deixava ela para a idade até 5, 6 anos. A gente sempre usou a Torre Rosa. Por quê? Porque a Torre Rosa ela não trabalha só a montar a torre. Ali está trabalhando o pequeno, o médio, o grande, a dimensão, o peso, né? Então, cada um tem o seu peso, tem a sua dimensão, tem a sua função. Então, eles podem trabalhar a Torre Rosa em várias situações. Vocês vão ver no vídeo que eu vou mostrar para vocês. Pode passar a terceira característica, Maria Júlia. A terceira característica é o isolamento da dificuldade. Eu achava muito difícil explicar isolamento da dificuldade. Só que a gente não coloquei a figura aqui. Imagina quando você vai ensinar para uma criança o que é vermelho numa escola tradicional. Você fala assim para a criança, gente, vermelho, criança. Vermelho é o morango, vermelho é a cereja, vermelho é a maçã. Não é assim que a gente trabalha numa escola tradicional, vermelho? Então, a criança, imagina quantas coisas uma criança tem que associar na cabeça dela para ela entender o vermelho. Ela tem que imaginar o morango. Aí ela tem que imaginar o morango vermelho. A gente está esquecendo que ela pode ter visto um morango mais verde. E aí, como que ela vai associar isso? Depois ela vai ver uma maçã. Olha, gente, vermelho é a maçã. Mas espera aí, existe também a maçã verde, né? Vermelho é a cereja. E aí, que criança que conhece cereja? Então, quantas coisas essa criança tem que ter na cabeça para ela entender o que é vermelho? Então, o que é o isolamento de dificuldade? A Maria Montessori elaborou uma caixa de cores. Vermelho claro, vermelho escuro, vermelho mais clarinho, amarelo claro, amarelo escuro, amarelo mais clarinho ainda, amarelo mais escuro. Então, você apresenta para a criança vermelho e um cartão vermelho. Então, ela vai associar o vermelho com vermelho. Criança, esse é o vermelho, esse é o amarelo. Me dá o vermelho. Me dá o amarelo. Que cor é essa? Vermelho. Que cor é essa? Amarelo. Então, a criança aprende por tabela de cores e não por comparação. Isso é o isolamento de dificuldade. É trazer menos demanda para a criança e mais facilidade. Pode passar, Maria Júlia. Materiais necessários para o desenvolvimento da vida prática. Então, a Maria Montessori, ela disse o seguinte, olha, eu preciso de criar materiais para o desenvolvimento da vida prática, eu preciso criar materiais para o desenvolvimento sensorial e eu preciso criar materiais para que essa criança desenvolva a parte da cultura. E quando ela criou materiais de vida prática, o que é esses materiais de vida prática? É cuidar de si mesmo. Então, o que seria materiais para a gente ter em casa para trabalhar a vida prática de acordo com a Montessori? Cuidar de si mesmo. Teria que ter para a criança a escova de dente, a pasta de dente que ela pudesse usar sozinho, as roupas que ela pudesse vestir sozinha, o chinelinho na altura dela para ela calçar sozinho, o pente na altura dela, com espelho na altura dela, para que ela pudesse se pentear sozinha. Isso é cuidar de si mesma, isso é vida prática. E depois a Montessori disse que dentro da vida prática, além de cuidar de si mesmo, teríamos que desenvolver habilidades úteis para a vida. O que seria habilidades úteis para a vida? Aprender a servir. Gente, aí a gente pensa assim, tem mãe que só vai dar um prato de vidro para uma criança depois que ela está grande. Montessori não, é desde pequenininho, a prata é de vidro, e se quebrar, quebrou. Então, com todo, lógico que a gente vai ter todos os cuidados, mas a criança aprende a se servir, aprende a colocar a água no copo, a fazer a transposição do líquido, né? Transpor líquido. Quantas coisas ela aprende transpondo líquido? Ela aprende a ter concentração, equilíbrio, ela aprende a ter os critérios de medida. E
quando ela está fazendo um bolo, que ela está lendo uma receita, quantas coisas ela está aprendendo ali? Depois vem a questão de vida prática, graça e cortesia. Ela precisa aprender a servir o outro, a enfeitar o ambiente que ela está, é vida prática. Então, o que a gente tem que ter? Flores e um jarrinho. Então, a criança aprende a pôr água no jarrinho e uma flor, e colher uma flor. Ela aprende a enfeitar a mesa para a mãe dela almoçar. Ela aprende a colocar um jarrinho na mesa para o lanche da tarde. Ela aprende a organizar a planta que está na varanda, colocando água, colocando essa planta num lugar agradável. Cortesia, ela aprende a receber as pessoas, ela aprende a limpar o que ela sujou, né? A passar um paninho onde ela derramou a água, onde ela derramou a tinta. Ela aprende a guardar as coisas no lugar de onde ela tirou. Então, tudo isso é vida prática. Então, o que a gente precisa ter para a vida prática? Primeiro, colocar as coisas, né? Colocar as coisas no local onde a criança consiga encontrar, ter acesso. Exatamente o que a Leonardo está falando, ter acesso. Depois, o que a gente precisa? A gente precisa de ter ali o que? Um jarrinho, a gente precisa ter a água para colocar no jarrinho, a gente precisa deixar escova de dente, pasta de dente, pente, roupas, tudo ali na presença da criança, ensinar a fazer uma receita. Depois a Maria Montessori falou assim, sentidos, e essa parte dos sentidos ela é muito importante para os professores entenderem. Porque tem professor que pega a criança e fala assim, criança, vamos aprender a escrever. Você já está na idade de aprender a escrever a bastão, você já está na idade de aprender a cursiva. Vamos aprender a escrever, porque você está na idade, você tem que escrever. Mas será que aquela criança já tem percepção de cor? Será que aquela criança já entende o que é peso? Será que aquela criança entende o que é tamanho, o que é textura, o que é cheiro, o que é som? Então, quando a Montessori criou os materiais montessorianos, ela criou materiais que trabalhassem percepção de cores, que é a tábua de cores, que é a caixa de cores, trabalhar peso, tem tudo, todo o material dela, você pode ver que tem a questão do peso, tamanho, nós vimos aí a questão do tamanho, que ela frisa muito, tem a questão da textura, ela tem as lixas, né? As tábuas com o áspero, o liso, o grosso. A gente tem o cheiro, as essências. Ela fala que é muito importante a criança saber distinguir cheiro, distinguir sons. Então, tem todo esse material. Então, ela coloca as essências nos vidrinhos para a criança descobrir como que eu coloco isso. Coloco o cravo, coloco a canela, coloco o hortelã, para a criança distinguir o cheiro. Por que é importante os sentidos? Porque ela diz o seguinte, sem os sentidos, a criança não sabe pegar no lápis. Sem saber pegar no lápis, sem saber fazer uma linha, obviamente, ela não vai saber o quê? Ela não vai saber escrever, ela não vai conseguir escrever. Então, tá passando aí, eu esqueci de falar para passar, eu errei aí, eu esqueci de falar para passar. E a questão da cultura, vai passando para mim. Pode passar o próximo slide. E a questão do desenvolvimento, manipulação da criança, né? O slide 6. Pode parar aí um pouquinho, Maria Júlia. E a questão da cultura. A questão da cultura é que ele fala o seguinte, Maria Montessori falava o seguinte, a criança vai aprender sobre a cultura quando ela aprender os números e a escrita. E para aprender números e escrita, ela precisa dos sentidos. A manipulação, eu já falei sobre esse tópico, pode passar, Maria Júlia. Agora vamos entrar na lição dos 3 tempos, pessoal. Então, vocês viram aí que ela fala de vida prática, sentidos e cultura. A lição dos 3 tempos é a mais importante. É como apresentar alguma coisa para a criança. Essa é a maior dificuldade do professor. Como que eu apresento alguma coisa para a criança? O professor, os pais precisam usar poucas palavras.
tem que dar instruções precisas e objetivas, não adianta ficar fazendo discurso, fulaninho, pega o estojo, pega o lápis, escreve isso, escreve aquilo, apaga, não. Poucas palavras, instruções precisas e elaborar o passo a passo. Então, todo material montessoriano tem poucas palavras, instruções precisas e passo a passo. Então, vamos aprender agora como apresentar. Imagina que você tem uma colher e um garfo aí. Uma colher e um garfo. Você vai apresentar para a criança o que é a colher e o que é o garfo. Ela não sabe. Então, você vai dizer, essa é a colher e este é o garfo. Apresentou os dois. Vai dizer só isso. Colher. Augusto, essa é a colher. Augusto, este é o garfo. Esse foi o primeiro momento. É o momento que a gente chama de nomear, transmitir a informação. Então, a primeira coisa da lição dos 3 tempos é transmitir a informação. Aí, no segundo momento, nós já estamos no segundo tempo. Você vai mostrar a colher e o garfo e vai dizer para ele, me aponte a colher, me aponte o garfo. Então, é o momento que ele vai apontar. Então, primeiro você apresenta, depois ele aponta. Então, é um momento que a gente chama de associação do objeto à informação. E aí vem o último momento, que é para verificar se houve o aprendizado. Você mostra a colher e fala, o que é isto? Ele vai dizer colher. O que é isto? Ele vai dizer garfo. Vamos imaginar a lição de 3 tempos com letra de lixa. O A. Então, eu vou pegar uma tabelinha, a plaquinha do A, e vou fazer para ele A. Peguei a tabelinha que está escrito A e falei para ele A. E falo de novo, A. E entrego a plaquinha para ele. Vocês que vão ganhar aí a letra de lixa, entrego a plaquinha para ele. E aí, ele vai fazer, você fala, ele vai fazer igual você. A. 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 E no terceiro momento, você pega a plaquinha e fala, o que é isto? Ele vai dizer A. Entenderam? Então, essa é a lição de 3 tempos que a gente vai ver aí. Agora, eu vou passar para vocês um vídeo rapidinho, para vocês perceberem a importância da lição de 3 tempos e do controle de erro. Esse vídeo é bem legal, porque esse vídeo a criança erra, e aí ele ensina, o Gabriel ensina para a criança como fazer para ela acertar. Então, vamos lá, Maria Júlia. Tudo bem, gente? Eu acabei de trabalhar com uma criança durante uns 15 ou 20 minutos e descobri uma coisa interessante sobre um material que eu queria mostrar para vocês um pouco como metáfora dos outros materiais. Futuramente a gente pode discutir os outros. Para que fique claro que a maneira como a gente apresenta um material pode fazer toda a diferença para o aprendizado de uma criança. O material são os cilindros amarelos. Eu estou tentando dar o foco aqui, pronto. São os cilindros amarelos. Então, eu vou colocá-los todos em cima da mesa. Vejam só. Quando a gente olha para os cilindros assim em cima da mesa, tem 3 dimensões que a gente considera, né? A gente considera a altura, a gente considera a largura e a gente considera profundidade de todos os cilindros. Um dos exercícios que a criança vai fazer com esses cilindros é colocá-los em ordem, né? Então aqui isso não é uma apresentação, isso é só uma explicação, tá? Então a velocidade aqui vai ser diferente da velocidade de uma apresentação no material, tá certo? Quando a criança tem que fazer isso, ela tem que analisar as 3 dimensões de todos os cilindros. Essa menina, com quem eu estava trabalhando, encontrava sempre uma dificuldade. O que acontecia é que algum dos cilindros ficava trocado. Era um só, sempre. Ou era esse, ou então ela acertava esse, mas daí esse daqui vinha para cá, por exemplo, né? Um deles ficava no lugar errado
e ela não percebia, ela não notava que ele estava no lugar errado. Aí, por tentativa e erro, eu falei para ela guardar todos os cilindros. Então ela guardou todos os cilindros na caixa. Depois que ela tinha guardado todos dentro da caixa, eu falei para ela tirar o menor ou o maior, não me recordo agora. E aí ela tirou corretamente e colocou sobre o tapete. E aí eu falei, agora tira o próximo. E aí ela tirou, e eu não precisei falar mais nada, ela tirou todos os próximos e ela tirou todos corretamente. E ela colocou todos corretamente sobre o tapete, na ordem correta, sem cometer nenhum erro, nenhum cilindro trocado de lugar. Tá certo? E ficou bonitinho assim. E aí, eu me perguntei por que isso tinha acontecido. E a resposta é clara, uma vez que você se pergunta. Quando a criança analisa a forma da caixa, ela precisa olhar para as 3 dimensões de cada cilindro. Mas quando ela analisa dentro da caixa, ela só tem 2 dimensões para analisar. Quer dizer, ela só olha, na verdade, o diâmetro. Ela não olha para a altura, que só aparece quando você tira o cilindro da caixa. Agora, o mais interessante não é isso. O mais interessante é que depois que ela fez uma vez corretamente, ela não errou mais, mesmo fazendo a série a partir dos cilindros fora da caixa. Ela conseguia manter o aprendizado, mesmo fazendo a série, pegando os cilindros a partir do tapete. Não era uma mesa que a gente estava usando, a gente estava usando tapete, né? Então, ela aprendeu com os cilindros dentro da caixa a fazer a série perfeitamente correta e depois ela manteve esse aprendizado com os cilindros fora da caixa, analisando as 3 dimensões. Então, eu só queria fazer esse videozinho de 5 minutos explicando o que aconteceu para vocês, para que juntos a gente possa pensar o que isso pode querer dizer, né? Vocês me perguntam muito sobre Montessori para crianças com necessidades especiais. E isso é uma informação importante. Às vezes a apresentação clássica de um material pode ser muito difícil. E a Montessori fala muito sobre isso em vários dos livros dela, especialmente no Creative Development in the Child, que é um livro que não tem tradução em português. Ela dá sempre sugestões de apresentações que a gente pode fazer, reduzindo as dificuldades para que a criança com necessidades especiais possa absorver a explicação, tanto quanto a criança com desenvolvimento típico absorve a apresentação comum, né? Não a explicação, a apresentação, perdão. A apresentação comum. E isso é uma redução acidental e interessante que serve como exemplo para a gente avaliar como a gente apresenta os materiais. Isso também deve fazer a gente pensar sobre aquele princípio da Montessori, se eu não me engano, é o 9º princípio, em que ela diz: seja incansável na repetição das apresentações para a criança que não as absorveu ainda. Então, isso é algo que a gente deve considerar muito. Depende de como é explicado, você viu? Pessoal, muito legal, né, esse vídeo. A matéria então, pode ser explicada de várias formas, o que na cabeça de um funciona. Vou pedir para Maria Júlia colocar o próximo vídeo. O próximo vídeo é o da Torre Rosa. Nesse daí, vocês viram cilindros amarelos? Quando esse material chegava na escola, o professor nunca apresentava. Falava, professor, mas os cilindros, porque ele tem o amarelo, tem o vermelho, tem o verde. Então, eu falava, professor, mas você não quer usar esse? Mas, Larissa, esse material aí parece que ele é meio bobinho. Eu falei, não, esse material é muito interessante. Não, mas a criança vai jogar, vai rodar. Não, não é isso. Eu falava para ele, deixa a criança tentar. E aí, quando a gente apresentava o vídeo do Gabriel, e o Gabriel também deu o treinamento para a gente lá, quando a gente apresentava o vídeo e quando ele vinha falar, também o pessoal da ABEM, então a gente percebia claramente a importância de cada material. Tudo da Maria Montessori foi pensado muito assim cautelosamente e sempre voltado para a criança especial. Ela começou a criação dos materiais para as crianças com deficiência, para as crianças especiais. Pode pôr o próximo vídeo, Maria Júlia. Oi.
Eu não ouvi. O próximo vídeo, ele é muito interessante, por quê? Porque ele vai mostrar para vocês, de uma forma clara, como acontece na escola montessoriana e como a gente pode fazer em casa. Então, desde o momento em que a criança vai pegar o primeiro material até o momento em que ela repete, repete, erra, erra e guarda o material quando ela encontra o sucesso. Então, e vai mostrar para vocês como é feito o controle de erro, que eu falei da Torre Rosa. E todos os materiais é muito legais, porque todos os materiais têm controle de erro. Todos os materiais a criança pode, por ela mesma, verificar se ela acertou ou se ela errou. Então, só vamos tentar esperar a Maria Júlia mais um pouquinho aí, porque é muito importante, e a gente já está aqui mesmo, né? Então, é muito legal a gente ir ao último encontro, que vocês Vamos tenham uma aguardar. noção, de como é legal a utilização desse material. Eu sou encantada com o material montessoriano. Se eu tivesse hoje condições, nossa, Ajudar a só criança a usaria material visualizar. montessoriano. E outra coisa, material montessoriano a gente Volta. pode fazer em casa, dá para adaptar. Mas dá trabalho. Convide a criança para uma atividade, peça para ela se sentar à sua Vamos lá. frente e Vai apresente a iniciar. Inicia atividade de dizendo, novo, Maria eu vou mostrar Júlia. para você. Eu estava falando, feito uma tagarela aqui. Esse é um pouquinho mais Convide a longo, mas criança vale para a uma pena. atividade, peça para ela se sentar à sua frente e apresente a atividade dizendo, hoje eu vou mostrar para você como trabalhar com os cubos rosa. Desenrole um tapetinho, se possível maior do que esse, eu só tenho esse para demonstração, mas precisa de bastante espaço. Vamos retirar os cubos da prateleira um por um, com bastante delicadeza e de preferência com as duas mãos. Assim a criança vai te o primeiro modelar, tempo. vai evitar com que ela derrube os cubos. Idealmente tenha os cubos numa prateleira baixa, especialmente para crianças abaixo de 3 anos, para evitar também que ela derrube no transporte. Eu estou fazendo a apresentação bem próximo da prateleira, mas você pode desenrolar o tapete longe da prateleira e acrescentar movimento à atividade. Cada vez que a criança vai buscar um bloco, ela levanta, retira da prateleira, volta, fica mais dinâmico. Coloque os blocos de forma aleatória no tapete. Deixando espaço para depois montar a torre. Nós vamos começar com a apresentação horizontal. Não é necessário falar nada para a criança enquanto faz a apresentação, você apenas convida ela para a atividade. E depois vamos nomear o maior e o menor cubos quando estivermos montando a torre. Ou as escadas.
Rearranjei os blocos levemente para facilitar aqui na hora de montar, porque meu tapete é pequeno, mas evite mexer nos blocos depois, de uma vez colocados no tapete. Você vai procurar com o dedo indicador e o dedo médio o maior bloco e trazer para perto de você. Sucessivamente, cada um dos próximos maiores. Vamos procurando com os 2 dedos para ajudar a criança a visualizar os diferentes tamanhos. Vamos montando de maneira horizontal. Como falei, meu tapete é pequeno, não podemos ter esse tapete pequeno assim, porque vai atrapalhar a criança e vai dar um desnível no final da torre, que não pode acontecer. Então, use um tapete maior do que esse, que comporte no mínimo o comprimento total da torre. Procuramos um a um com os 2 dedos. E ao terminar a montagem, vamos pegar o menor de todos, dizer menor, e fazer a comparação de toda a escadinha, demonstrando que quando colocamos o menor em cada um dos cubos, Controle de erro. medimos, ele é exatamente da mesma altura. É a parte que falta para completar aquela altura da torre. Vamos fazendo a verificação. Essa verificação nos ajuda e ajuda a criança a perceber se colocou algum bloco trocado. Agora vamos para a apresentação vertical. Aquela primeira apresentação horizontal, a gente fala que montamos uma escada e essa sim montamos uma torre. Vamos procurar o bloco maior de todos com os 2 dedos da mesma forma que fizemos com a apresentação horizontal. Quando encontramos o maior, dizemos: este é o maior. E assim prosseguimos, procurando com o indicador e o dedo médio o próximo maior. Não precisamos nomear os demais, nomeamos só o maior de todos e o menor de todos, tanto na apresentação horizontal quanto na vertical. Você pode fazer a apresentação vertical na sequência da horizontal, se a criança permitir, depois dela ter praticado a horizontal. Mas, de preferência, apresente cada uma das 2 apresentações em dias diferentes ou em horários diferentes, para a criança fixar melhor. Deixe ela praticar a horizontal primeiro, depois faça a vertical. Ao finalizar a gradação da torre de maneira vertical, nós vamos, com os dedos, alinhar cada um dos cubos, de maneira a formar esse ângulo reto aqui, essa parede reta dos 2 lados da torre, como estou demonstrando no vídeo. A gente pode ou já montar desse formato, ou ao final da montagem fazer o alinhamento. Eu vou virar só para mostrar para vocês, mas não mexam a torre dessa forma quando estiverem fazendo a apresentação com a criança. Você só demonstra que está reto, assim como ficou reto quando nós montamos no chão. Então a expectativa é que fique com essa aparência. Eu vou virar para mostrar para vocês, mas como eu disse, não virem quando estiverem fazendo a apresentação com a criança, senão ela vai querer copiar esse movimento. Só demonstre para ela assim que tá reto. Eu tô virando só para mostrar para vocês, tá? A criança nesse momento já percebeu o objetivo, mas vejam como que nós queremos deixar
Esse espacinho de 1 centímetro na frente de cada cubo é para fazermos a conferência com o menor cubo de todos. Quando chegamos a esse ponto, pegamos o menor e dizemos menor e vamos fazendo a conferência, da mesma forma que fizemos na horizontal, para nos certificarmos de que não tem nenhum cubo fora do lugar. Este é o menor. Fazemos a conferência. Passando o dedo assim, para que a criança perceba. Vou aproximar para vocês entenderem melhor. Queremos que a criança perceba que o cubo menor é a exata diferença entre um cubo e o outro. Do menor para o menor, para o menor, sucessivamente. Ela vai percebendo. Isso vai ajudar no controle do erro, caso ela tenha colocado algum cubo trocado. Vamos até o fim, até que o cubo volte para o lugar dele, no topo. Então, esse é o resultado final da gradação vertical. Veja que ele fica com esse ângulo reto aqui atrás, mas eu estou girando apenas para demonstrar para vocês, não façam isso com a criança. Maravilha, né? Nossa, que maravilha. Pessoal, o Montessori tem milhares de materiais. Então, o que a gente está passando aqui para vocês hoje são as características do uso desse material. Vocês podem perceber aí que no momento em que ela fez a escada rosa e a torre rosa, ela teve ali muita delicadeza em tratar o material. O material, ela mostrou para a criança que o material de trabalho, ele não é usado de qualquer forma, tem que ter gentileza. Então, ela pega com as duas mãos, ela leva com delicadeza. Isso vai trabalhando o quê? A disciplina, a atenção, a concentração da criança. Não vai ser aquela criança atrapalhada, aquela criança afoita, aquela criança agitada. Ela vai aprender desde o início a ser uma criança calma, a ser uma criança detalhista, a ser uma criança observadora, a ser uma criança concentrada. Você viu a forma como ela mostrou para a criança como ela deve tratar o material de trabalho. Ela pega primeiro abre o tapete, depois pega o material, coloca todo o material no tapete, depois começa a apresentar o material para a criança, depois ela mostra o controle de erro com a torre. E engraçado que aquela peça pequenininha, ela é a peça-chave da torre rosa e da escada rosa. Se sumir aquela peça, o material está inutilizado. Você pode jogar a torre inteira fora. Por quê? Porque você jogou todo o controle de erro e o princípio que a Maria Montessori determinou fora, perdendo aquela pecinha pequenininha ali. Então, acontecia muito comigo. A minha pecinha pequenininha, sempre, a minha pecinha pequenininha sumia. E o que acontece? Se essa pecinha pequenininha sumisse, falava, vou mandar fazer no outro lugar. Para mandar fazer, você tem que tirar aquela medida daquele espacinho para o controle de erro, para a verificação dar muito certo. Então, todos os materiais montessorianos, todos, desde das garrafinhas que ela elaborou para a questão do cheiro, para trabalhar o cheiro, as essências, tem os conta-gotas que você pinga na linguinha da criança para ela dizer se é ácido, se é azedo, se é doce. Então, ela tem o material de conta-gotas, tem os cilindros dos sons, que a criança, o agudo, o alto, o agudo, o grave, tudo isso a criança aprende, todos esses materiais são montessorianos. É incrível a parte da matemática Montessori, e eu vou te dizer, a parte que trabalha, por exemplo, ela trabalha os acidentes geográficos com argila e água, é muito legal, porque a criança aprende o que é uma península, o que é um arquipélago, o que é uma ilha, ela aprende tudo fazendo de uma forma concreta, a forma como ela trabalha os biomas. Existe uma apostila da Montessori onde ela ensina a criança a fazer estrelas.
Então, essa parte também é muito legal. Então, ela ensina da forma concreta como a criança pode fazer a formação das estrelas, dos vulcões, é espetacular. Então, vale a pena vocês darem uma pesquisada a respeito disso e conhecerem uma escola montessoriana também. É muito legal uma escola montessoriana e uma casa montessoriana também. Ela é muito legal, a criança desenvolve bastante. Eu posso dizer para você. São 5 ganhadoras, Dani? Ou uma ganha tudo? Como que é? Então, deixa eu ver se eu tirar para não dar eco aqui, meu celular. Ai, já liguei até a câmera dele aqui. São 5 prêmios. A Janaína tá aí? Porque se a Janaína... A Janaína é sortuda, né? A Maria Nath não concorre? Concorrem sim, eu acho, porque é só para participar lá. Podem entrar, se vocês curtiram a foto, meninas, todo mundo concorre. Quem curtiu lá a foto vai concorrer. Acho que a Janaína tá aí, ó. Janaína está presente. Gente, eu vou colocar aqui, tá? Então, vai começar a carregar aqui. Aí, ó, já está começando a carregar todos os comentários aqui. Beleza, ó. Então, boa sorte. Eu vou colocar assim, gente, o primeiro vai ser... Deixa eu ver aqui. O primeiro que a gente vai sortear vai ser o kit de alfabetos de lixa, tá? Então, boa sorte. A segunda que foi sorteada vai ganhar os números de lixa. A terceira vai ganhar o kit de blocos lógicos. Então, aí o quarto vai ser os jogos das emoções, tá? Que a gente já mostrou o vídeo lá para vocês também, lá no perfil, que é da Pinóquio Brinquedos. E o último vai ser um livro. Então, é nessa ordem que a gente vai sortear, tá? Não, é Edna de 56. Ela marcou a Kati, mas quem ganhou foi a Edna, tá? Então, a Edna ganhou. Parabéns, Edna. Que legal. Terceiro sorteio do Bloco das Emoções por último. Então, vamos para o livro. O livro, olha quem ganhou o livro. Autismo, Bruna, e agora? A Janaína. Ai. Eu tinha que ganhar alguma coisa, né? Não, a Janaína, ela tem muita sorte. Mentira, Janaína, velho. Janaína, não, gente, não. Fora de brincadeira. Vamos conversar sério aqui, vamos bater um papo aqui. Janaína, conta aí, minha filha, que não tem lógica isso, não. Participar, amiga, por favor. Não tem lógica. Se quiserem ligar agora para a gente fazer a nossa foto. Vamos abrir. Acho que foi todo mundo embora já, amiga. Vamos abrir a câmera rapidinho, quem puder. E não é doida, né? Foto. Ninguém merece. Quase meia-noite, tu acha que eu tô como aqui? Como é que tu acha que eu tô, Larissa? Tira bonita aí, Eliana. Tá bonita. Não, porque aqui não tem filtro. Cadê os filtros que não tem aqui? Tem não, eu já perguntei pra Dani. Cadê o filtro? Vamos conversar com o dono do Zoom para inventar esse negócio de filtro. Não é legal, não. Vamos exigir, Dani, porque nós temos direito, não já que usa muito, né? Eu tive que passar maquiagem. Eu não faz dias que eu não passo maquiagem. Eu não vou fazer foto, gente. Eu vou fazer. Dani tá chique, Dani tá muito chique aí, maquiada, com esse microfone assim de boca. Telemarketing. Minha filha, Ave Maria. Atendente da Vivo, misericórdia. Ó, eu vou fazer um zoom aqui, eu não vou Peraí, só um foto, pouquinho, tá? que vai abrir mais gente, eu tenho certeza. Tá. Deus é fiel. Não tem problema, não. Vai lá, vamos abrir mais gente. Deus é fiel. A gente... Olivia! A Olivia tá lá também. Daiane apareceu. Gente, fique à vontade. Quem não quiser aparecer. Cadê a Janaína, sortuda? Edna, Lúcia, Elaine, Eric. Aí, pronto. Já deu para dar um zoom em todo mundo. Lindas, obrigada, gente. Gente, parabéns, meninas. Eu sei que nem sempre eu tenho condição de acompanhar. Eu já perdi muita coisa boa que vocês fizeram, mas isso não significa que eu não fique assim, babando e admirando pelo trabalho que estão fazendo. Que coisa mais linda e maravilhosa. Acho que quando o universo conspira e que 3 pessoas se juntam, dá nisso. 3 pessoas como vocês, né? Porque Maria Júlia, que linda. Com Dani, com Larissa, né, filha? Oi, Ceci! Tá difícil. Parabéns, viu? Obrigada, Eliana. Obrigada, Dani. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Até amanhã, gente. Não falta um outro vídeo, não. Porque senão eu fico aqui com cara de pata aqui. Tchau.